Nesta aula vamos corrigir mais dois problemas propostos. Problema 18. Um fabricante de latas cilíndricas de conserva recebe um pedido muito grande de latas com determinado volume V0. Quais as dimensões que minimizarão a área total da superfície de uma lata como esta e, portanto, a quantidade de metal necessário para fabricá-la? Vamos ilustrar o problema. Considera um cilindro cujo raio da base mede R e cuja altura mede H. O volume desse cilindro é igual ao produto da área da base pela altura. A área da base é a área do círculo e queremos que o volume dessa lata cilíndrica seja igual a V0. Então podemos dizer que πr ao quadrado, a área da base, vezes H, que é a altura, tem que ser igual a V0. Isolando o H dessa expressão, podemos dizer que o H vai ser V0 sobre πr ao quadrado. A área superficial da lata será igual à soma das duas áreas dos círculos que formam a base e o topo, e a área lateral. As áreas circulares valem πr ao quadrado, cada um. Se a lateral da lata fosse destacada, seria um retângulo de altura H e comprimento igual ao comprimento do círculo 2πr. Então, a área lateral da lata é A igual a 2πr ao quadrado, as duas áreas da base e do topo, mais 2πrh, a área da lateral. A área é uma função de duas variáveis, R e H, mas se substituirmos H pela expressão que determinamos na primeira equação, ela será uma função de apenas uma variável, a variável R, e podemos reescrevê-la como A de R igual a 2πr ao quadrado mais 2πr, no lugar do H, V0 sobre πr ao quadrado, que dá 2πr ao quadrado. A gente pode cancelar o π, também podemos cancelar um dos R's do denominador com o R de cima, vai ficar um R embaixo. Eu já vou escrever na forma de exponencial, então fica 2V0, R elevado a menos 1. O máximo ou mínimo dessa função acontecerá quando a sua derivada se anular. Então, derivando em relação a R, né? O dA dr vai ser 2π, que é uma constante, a derivada de r ao quadrado dá 2r, mais 2v0, que é constante também, e a derivada de r é menos 1, fica menos 1, r elevado a menos 2. Multiplicando aí, 2π vezes 2r dá 4πr, 2v0 vezes menos 1 fica menos 2v0, e o r é menos 2, eu passo para baixo, fica r ao quadrado embaixo. Como v0 é πr ao quadrado h, essa expressão se torna 4πr menos 2 sobre r ao quadrado, no lugar do v0, πr ao quadrado h. Podemos cancelar o r ao quadrado, então fica 4πr menos 2πh. A derivada será nula quando 4πr menos 2πh for igual a zero, passando o termo negativo para o outro lado. Quando 4πr for igual a 2πh, ou seja, o 4π está multiplicando, vou dividir, então quando r for 2πh sobre 4πr. Dá para cortar o π, e o 2 dá para dividir por 4, aí fica meio, fica 1 embaixo, o 2 embaixo. Então o r vai ser h sobre 2, esse 2 que está multiplicando, o que está dividindo, pode passar para cá multiplicando. Então concluímos que a derivada será nula quando 2r for igual a h. Então, o máximo ou o mínimo acontecerá quando a altura da lata for igual a 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro, quando a altura for igual ao diâmetro. Para ter certeza que este ponto crítico é um ponto de mínimo, né? A gente vai calcular a derivada segunda. Vamos usar
Vamos escrever a derivada primeiro na forma exponencial para facilitar. Então, dA/dr vai ser 4πr menos 2 V0r elevado a menos 2. Derivando, o d2a de dr ao quadrado, quer dizer, a derivada segunda vai ser a derivada de 4πr vai dar 4π, menos 2v0, que é constante, a derivada de r é menos 2, fica menos 2, r elevado a menos 3. E dá 4π, a gente tem menos 2 vezes menos 2 dá 4, então fica 4v0, e embaixo vai ficar r elevado ao cubo. Passei para a forma normal. Como os valores de h e r só têm significado no problema se forem positivos, quer dizer, não existe um cilindro de raio negativo ou altura negativa. A derivada segunda será sempre positiva. Então, o gráfico da função será côncavo para cima. Então, o ponto crítico calculado representa um ponto mínimo da função. Então, uma lata cilíndrica de volume V0 terá área superficial mínima quando sua altura for igual ao diâmetro da base. Problema 19. Determine a razão entre a altura e o diâmetro da base do cilindro de máximo volume que pode ser inscrito numa esfera de raio R. Vamos desenhar uma esfera de raio R com um cilindro inscrito nela. Chamaremos de x o raio da base do cilindro e de y a distância do centro da base do cilindro e o centro da esfera. A distância do centro da esfera até o ponto de contato do cilindro com a superfície da esfera é igual ao raio dela. Então é possível desenhar um triângulo retângulo utilizando essas três medidas, cuja hipotenusa é o raio da esfera. Utilizando o teorema de Pitágoras, podemos dizer que y ao quadrado mais x ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, vai ser igual a r ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. O volume do cilindro é igual ao produto da área da base circular, que é π, nesse caso o raio é x, então πx ao quadrado, pela sua altura, que nesse caso vai valer 2y. Então o volume do cilindro vai ser πx ao quadrado vezes 2y, que dá 2πyx ao quadrado. Devemos determinar os valores de x e y que maximizem este volume. Como o volume do cilindro é a função de duas variáveis, utilizaremos a primeira equação para expressar uma variável em termos da outra e escrever o volume como a função de apenas uma variável. Da primeira equação, podemos isolar o x ao quadrado da seguinte forma: x ao quadrado vai ser r ao quadrado menos y ao quadrado. Substituindo x ao quadrado da expressão do volume por essa expressão, ele se torna um v de y, o volume vai depender só de y agora, vai ser 2πy e no lugar do x ao quadrado, r ao quadrado menos y ao quadrado, que dá 2π, o y vezes r ao quadrado dá r ao quadrado do y, e o y vezes menos y ao quadrado menos y elevado ao cubo. O valor máximo ou mínimo dessa função acontecerá quando a derivada se anular. Então, derivando-a em relação a y, dv dy vai ser o 2π, que é constante, a derivada de r ao quadrado do y vai dar r ao quadrado, e a derivada de menos y ao cubo, menos 3y ao quadrado. A derivada será nula quando 2π vezes r ao quadrado menos 3y ao quadrado for zero, ou seja, quando a expressão dentro dos parênteses se anular, quando r ao quadrado menos 3y ao quadrado for igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, r ao quadrado é igual a 3y ao quadrado, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, lembrando que a gente já está trabalhando com valores positivos, não faz sentido medidas negativas agora. Então, a raiz quadrada de r ao quadrado é r, vai ser igual a raiz de 3, e raiz quadrada de y ao quadrado é y. Passando raiz de 3 para o outro lado, podemos dizer que o y vai ser r sobre raiz de 3.
Agora vamos determinar o valor de x. Como x ao quadrado é r ao quadrado menos y ao quadrado, vai ser r ao quadrado menos r sobre raiz de 3 ao quadrado, que vai dar r ao quadrado menos r ao quadrado sobre 3. Tirando o mínimo de comum dá 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes r ao quadrado, 3r ao quadrado. Menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Então vai ficar 2r ao quadrado sobre 3. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, novamente, né, vamos considerar só a parte positiva. O x vai ser raiz de 2r sobre raiz de 3. Para ter certeza de que este ponto crítico é um ponto de mínimo, vamos calcular a derivada segunda da função volume. Então, d2v de dy ao quadrado vai ser 2π, né? Aí a derivada de r ao quadrado é zero, porque é uma constante, menos 3 vezes a derivada de y ao quadrado, 2y. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos 12πy. Como os valores de x e y são sempre positivos, né, um cilindro de raio negativo ou altura negativa, não faz sentido no problema. A derivada segunda é sempre negativa e a função é côncava para baixo. Isso significa que o ponto crítico que determinamos é um ponto de máximo da função. Precisamos agora determinar a razão entre a altura do cilindro no ponto crítico. A altura do cilindro mede 2y e o diâmetro da base mede 2x. Então, 2y sobre 2x, posso cortar o 2, é a mesma coisa de y sobre x, que é a mesma coisa de r sobre raiz de 3 sobre raiz de 2r sobre raiz de 3. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, r sobre raiz de 3, vezes o inverso da segunda, raiz de 3 sobre raiz de 2r. Dá para cancelar o raiz de 3, dá para cancelar o r, então dá 1 sobre raiz de 2. Se a gente racionalizar isso aí, multiplicar a raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então concluímos que o cilindro de máxima área será aquele cujas medidas têm essas proporções. Agora tente resolver mais este problema.